para falar sobre aspectos da tradição de Egungun, o Alabá Babá Mariô e Leabolá, Balbino Daniel de Paula, de Taparica, da Bahia. Devo, como é nosso costume, iniciar a minha fala saudando os nossos ancestrais. Mojubá, Olorumba Baolodumaré. Onile, Mojubainhô. Exu Yangui, Obaba Exu, Mojubaim. E Aie Sheba, Orum, Mojubainhô. Aum Orixá Laie, Aum Orixá Orum, Mojubainhô. Agu, traduzindo, a Olorum, Criador e Todo-Poderoso, apresento meus cumprimentos. Ao dono da terra, apresento os meus cumprimentos. A Exu Yangui, Rei e Pai de todos os Exus, apresento os meus cumprimentos. A todos os Euns deste e do outro mundo, apresento os meus cumprimentos. A todos os orixás deste e do outro mundo, apresento os meus cumprimentos. Me dê licença. É Carol Awon Bobo. Bom dia a todos. Nisisilo Nyojo. Emium Benile. Só fum a um bobo. Alcurim, Atioberim. Mori a um bobo. Pelo Aiopopó. Estou aqui neste dia, diante de vocês, homens e mulheres, com muita alegria, e falar para vocês sobre o nosso culto. Agora no português, bom dia a todos. Efetivamente, este é um momento ímpar para nós do culto aos ancestrais, porque é um momento em que a gente pode expressar e falar sobre o nosso culto, ainda, apesar dos vários anos, já séculos que nós professamos, ainda é desconhecido pelo povo brasileiro. E agradeço a oportunidade ao IFAM e ao Estado Democrático de Direito pela reaproximação do Estado com os terreiros e com as várias matrizes africanas. E é por isso que eu falei no início da nossa alegria, porque é sempre um começo e um recomeço. Quando pensamos que as coisas estão paradas demais e que estacionaram, lá vem um novo alento e recomeçamos este diálogo. Isso é salutar. E acredito que seja também promissor. Para falar do culto a Egungun, primeiro teríamos que recitar um oriqui para se ver da importância do que é isso. Este oriqui, ele diz: e a minha xexê, minha mãe, é minha origem. Baba minha xexê, meu pai, é minha origem. Olorum minha xexê, Deus é a minha origem. Quintobo orixá Aie. Em consequência, serão reverenciados antes de qualquer orixá na terra. Daí a importância do culto
aos ancestrais. Ora, se o Oriki diz que devemos reverenciá-lo antes de qualquer orixá na Terra, fica lógico e evidente da sua importância. Ainda que algumas religiões não tenham a percepção clara do que é isso, e apesar de todas elas, sem exceção alguma, cultuar os ancestrais, cada um da sua forma, nós fazemos o contrário. Valorizamos efetivamente este culto a partir da necessidade de você não esquecer da sua origem. Quem esquece da sua origem, esquece também da sua história. Falar de Ogum, para nós, parece ser fácil, mas, ao mesmo tempo, é difícil e complexo. Sintetizamos Ogum como o princípio da existência coletiva. Enquanto Exu e os orixás representam a existência individualizada do indivíduo, e o Ogum, ele faz a representação, ele reserva o princípio da existência coletiva. Ele preserva os laços da família. Ele é o guardião das tradições, dos costumes. E, portanto, em razão disso, é que acreditamos que, ainda que o orixá tenha a sua importância, o culto a Ogum, para nós, como seres humanos, ele tem um valor maior. Não há como falar de uma sociedade sem pensar na existência coletiva. Não há falar em harmonia, paz, amor entre as pessoas, entre as famílias, entre os povos, se não pensar nesse princípio dessa existência, que Ogum, Baba Ogum é esse guardião. Daí essa importância. Ainda que o preconceito, para esse culto esteja bastante enraizado no nosso país, nós não sucumbimos nem sucumbiremos à necessidade de falar sobre ele e fazer com que as pessoas entendam da importância do que é o nosso culto para a sobrevivência da sociedade. Isso é fundamental. Há uma dúvida entre o que é o culto aos orixás e o culto a Ogum. Não é difícil esclarecer isso. Enquanto o orixá ele trata da nossa existência no Aie, neste mundo, e ele cuida da nossa individualidade, que cada um de nós tem a vida regida por um orixá específico, e Ogum vai cuidar da existência coletiva, como eu falei anteriormente. Então, orixá Aie e Ogum, ou Baba Ogum, como algumas pessoas falam, vai falar da existência do outro lado da nossa vida. Para nós, não existe a morte nessa expressão em que todos conhecem. A morte para nós é o renascer para uma nova vida. O nosso ente querido, ele não morre. Enquanto ele permanece vivo nas nossas memórias, ele estará sempre vivo nas nossas cabeças e nos nossos corações. Os dois se completam. Enquanto estamos na Terra, o orixá nos protege, nos encaminha, nos orienta, e ao passar para o outro lado da vida, Ogum vem exercer o mesmo papel.
É esta relação em que há de um para o outro. Mas o orixá, natureza viva, Egungun, ancestralidade. Dois lados da mesma existência. A existência é a mesma, com duas moedas, dos lados. Aie, terra, Orum, espaço sagrado. Ok? O rito do culto Egungun, ele é um tanto complexo. Para se transformar, um ancestro se transformar em Egungun, que aí é uma diferença entre Egun e Egungun, há uma diferença. Enquanto Egun é aquele que, ao morrer, ser sepultado e ter o seu espírito desprendido do corpo físico, ele passa a ser Egun. Egungun, ele passa por todo um ritual, toda uma liturgia complexa, para adquirir uma energia potencializada que possa nos servir para nos orientar, nos abençoar, nos dar a condição para uma sobrevivência efetiva. O Egun, e alguns falam isso de forma pejorativa, pensam que Egun é uma coisa ruim. Eu estava em um encontro de nações, de terreiros, fui convidado para ser palestrante. Em determinado momento, eu perguntei à plateia, no início da minha fala, quem tinha um ente querido falecido. E várias pessoas levantaram a mão. E eu fiz a seguinte pergunta: destes entes falecidos, para vocês, para cada um de vocês, é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Pronto. E todos ficaram me olhando. Como entender que Egun, mesmo na sua forma primária do desencarne, possa ser uma coisa ruim? Como o preconceito, o pré-conceito, assim dispõe. Como entender que meu pai, a minha mãe, é uma coisa ruim? Então, vocês observam que o preconceito conduz as pessoas a um entendimento, muitas vezes, até leviano. Então, Egun, mesmo na sua forma primária, não é uma coisa ruim. E Egungun, na sua plenitude de energia, que está aqui para preservar esses laços da família, os laços da harmonia entre as famílias, também não pode ser uma coisa ruim. Se fosse assim, na África, em que esse culto ainda existe, existe, cada família tem o seu morto ilustre e que é reverenciado a cada momento. Vocês podem observar que os indígenas não deixam, em momento algum, de reverenciar os seus mortos. E por que fazem isso? Olha o Oriki inicial e a minha xexê, baba minha xexê. Minha mãe é minha origem, meu pai é minha origem. Eles não esquecem da origem deles. Quem é Jesus Cristo? Não é um ancestral? Morreu algum dia? Egun. Numa comparação, Jesus Cristo, um ancestre, Egungun. O meu pai biológico, que também hoje é um Egungun,
também um ancestral. Qual é o nosso ancestral maior? Deus ou o nome que cada um queira dar? Também não é ancestral? Dá para perceber, então, qual é esta relação Egum e Ungum e qual a importância deles nas nossas vidas? Seja em qual religião você estiver, você terá sempre um ente querido seu falecido, Egum, e se você resolver reverenciá-lo em um nível de energia maior, será um ancestral. A origem do culto Egum no Brasil, não se tem um registro claro do primeiro terreiro ou a forma como o culto chegou aqui. Nós temos notícias, informações, a partir de 1910, quando alguns escravos, já alforriados, passaram a cultuar Egum no Brasil. Os primeiros terreiros que nós temos notícia, e aí eu devo dizer que a ilha de Itaparica é o celeiro do culto Egum, que a maioria dos terreiros do culto lá estão instalados, e os primeiros que se tem notícias também vieram lá de Itaparica. Em 1910, nós tínhamos o primeiro terreiro, que foi o terreiro da Vera Cruz, em que tio Serafim e um senhor chamado Fulô, era o responsável por esse terreiro, ele cultuava o Egum do seu próprio pai, Babá Ukulele. Mas, embora não haja registros formais, nós sabemos que um ancestral muito poderoso, chamado Bacá Bacá, ele também foi o primeiro ancestral de origem africana que pisou em terras brasileiras, ainda que não se haja registros formais dessa informação. E aí nós tivemos terreiros, a exemplo do terreiro do Mucambo, de Marcos o Velho. Marcos o Velho, ele tem uma importância muito grande nesse contexto, porque em uma viagem que ele fez à África, já como escravo alforriado, ele e o seu filho, Marcos Pimentel, eles trouxeram de lá o assentamento de Babá Ulucotum, que nós consideramos aquele está acima de todos os demais. Nós não fazemos, nem iniciamos nenhum rito, sem que antes não convoquemos Babá Ulucotum e peça a sua permissão. E no sentido de hierarquia, todos os demais ancestrais, por mais importantes que sejam, eles devem obediência a Babá Ulucotum. Ele tem uma relação simbólica, como se fosse o orixá Oxalá. E todos os demais orixás têm um respeito e têm uma obediência. Então, quando nós queremos, em algum momento, a necessidade de chamar a atenção de um ancestral, nós convocamos Babá Ulucotum, né, invocamos o Ulucotum, invocamos o seu nome, para dizer ao ancestral que o Ulucotum necessita falar com ele. E aí a obediência é imediata. Então, Marcos, o Velho, ele trouxe esse assentamento da África para o Brasil. Acreditamos até que isso foi feito para preservar o culto Egum. Nesta leva em que homens foram escravizados
e trazidos para o Brasil, vieram na oportunidade reis, rainhas, princesas e também sacerdotes do culto aí, Lá ficaram os velhos anciãos, que nós chamamos de Abalabá, ficaram os anciãos, as mulheres e as crianças. E eles trouxeram para o Brasil o vasto conhecimento litúrgico deste culto. Ainda hoje, nessa relação de intercâmbio, de visitações, alguns territórios africanos, ao virem ao Brasil, eles entendem que nós preservamos o culto com muito mais fidelidade do que a própria mãe África. Porque ao serem trazidos para o Brasil, esses sacerdotes que detinham o culto também trouxeram para aqui e depositaram aqui este conhecimento. E parece-me, é o meu entendimento, que Marcos o Velho, ele já tinha esta noção de preservação, de salvaguarda, ao trazer este assentamento. Também foram trazidos o assentamento de Babá Abolá, matriz da nossa casa, patrono da nossa casa, juntamente com Babá Bacabacá. Esses são os 3 ancestrais africanos mais poderosos, os mais conhecidos e os mais reconhecidos. Há outros, mas esses 3 formam a base de resistência do culto aqui no Brasil. E também, nessa mesma época, entre 1910 a 1925, tivemos o terreiro do Tuntum, de Marcos Teodoro Pimentel, filho de Marcos o Velho. Numa hierarquia, numa árvore genealógica da existência desses terreiros, até chegar no Ilê Abolá e outros que ainda permanecem, nós tivemos Vera Cruz, tivemos o Mocambo, tivemos o Tuntum, em Salvador, na Estrada da Liberdade, na Preguiça, na Conceição da Praia, na Vila América. Mas, em determinado momento, esses terreiros, pela perseguição que existia ao candomblé, eles foram para Itaparica. A dificuldade de acesso para Itaparica era maior, e aí imaginava-se que só com essa dificuldade já poderia se preservar um pouco melhor. Os Daniel de Paula, a família Daniel de Paula, especialmente 3 irmãos, Pedro, Olegário e Eduardo, eles fundaram o terreiro de Babá Abolá, instalado inicialmente, chamava-se Praia das Amoreiras, à beira da praia. Quando o terreiro da Vera Cruz fechou, Fulô, que era o líder da época, encaminhou o assentamento de Babá Bacabacá e entregou aos irmãos Daniel de Paula. Marcos Teodoro Pimentel, por sua vez, encaminhou para os irmãos o assentamento de Babolucotum. João Boafama, que era da Encarnação, aonde inicialmente foi cultuado Babá Abolá, por sua vez, também entregou aos irmãos Daniel de Paula o assentamento de Babá Abolá. Então, observem que, na mão desses 3 irmãos, praticamente ficou a origem do culto Egungun. E também a responsabilidade de continuar com essa existência. Em 1940, acontece um fato lamentável,
que, noticiado nos jornais da época, e assim, mais ou menos nesse texto, varejada uma casa fetichista na ilha de Itaparica. Um absurdo. Verdadeiro absurdo. Isso até me emociona. E é preso 2 anciãos, marido e mulher. Nessa época, vovô Eduardo já estava com mais de 80 anos. E vovó Margarida, minha bisavó, vovô Eduardo, meu bisavô, e minha avó Margarida, bisavó, também já com a mesma idade, foram presos, encaminhados para Salvador, para a Secretaria de Segurança Pública. E junto com eles foram levados os objetos, os símbolos rituais, atabaques, cadeiras, vestes, inclusive 2 máscaras Gueledé. Para eles, nada representava. Hoje, quem conhece antropologia e conhece o valor, né, simbólico histórico de uma máscara Gueledé, sabe o tesouro foi perdido. Mas o absurdo é se prender 2 pessoas com mais de 80 anos, levar para Salvador, apenas porque praticavam aquilo que eles acreditavam. E essa prática, reverenciar a sua origem, era algo ruim? Não. Sabemos que não. Mas o preconceito, a perseguição, a tudo que era do negro, nos conduziu a isso. E a partir daí, desse momento, quando Eduardo foi solto, resolveu-se sair da beira da praia e ir para um local mais distante, de difícil acesso para a polícia. Né? E aí o terreiro sai da beira da praia e vai para um local chamado Barro Vermelho. E isso como símbolo da resistência, como forma de preservar, resguardar e salvaguardar aquilo que acreditava-se como valores. De lá, do Barro Vermelho, em determinado momento, houve uma dissidência e um dos irmãos resolve abrir o seu próprio terreiro, o Alegário Dona de Paula, e aí, nesse momento, passa-se a ter o terreiro Ileuaiá. O Aboulá, como as terras do Barro Vermelho não pertenciam, né, à comunidade, uma senhora, que era a Yalorixá do Axé Poafonjá, Maria Bibirã do Espírito Santo, conhecida como Mãe Senhora, em que determinado momento recebeu, no Maracanã lotado, o título de Mãe Negra do Brasil, era a genitora de Deus Córedes, mestre de Dia Lapini. Ela adquiriu uma área e doou esta área para Bababolá, para que lá fosse construído o terreiro de Bababolá, é onde se encontra, está instalado o terreiro hoje, onde se encontra, no local chamado Alto da Bela Vista. A existência desses terreiros, daí surgiam outros
a partir do Ilê Abolá e a partir do Ilê Oiá, surgiram outros terreiros, mas todos descendentes da família Daniel de Paula. Praticamente a base deste culto está nas mãos desta família e dos seus descendentes. Em 2000, necessitando criar um órgão que pudesse regulamentar, disciplinar os ritos e a liturgia do culto, para que não se perdesse na sua forma e na sua origem, foi criada a Associação dos Terreiros de Culto, a Babaiú da Bahia do Brasil, que é a responsável justamente por organizar todas as ações do culto Egungun. Nós temos hoje 17 terreiros associados, não mais do que isso. Destes, 10 estão situados na ilha de Itaparica e os outros 7 estão espalhados em alguns estados do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, estão também em Salvador, mas a maioria, a base está em Itaparica. Em Salvador nós temos o terreiro do Ilha Chipá, que o responsável era mestre Didi, falecido, já, que era o Alapinim do culto. Eu vou falar um pouco também sobre essa questão da divisão hierárquica, né, do papel de cada um, mas basicamente a existência, a origem, né, do culto dos terreiros foi nessa forma que eu acabei de relatar. Nós temos alguns mitos que falam, né, de como iniciou-se o culto a Egungun. 2 mitos são importantes. O primeiro deles fala de Oiá. Oiá não poderia ter filhos. Era estéril. E ela desejava muito, né, passar por esse processo da maternidade. Em determinado momento, ela foi consultar um babalaú, que a orientou a fazer alguns procedimentos, que se chamam de ebó, né? Vou falar também para vocês sobre ebó, uma coisa interessante. Ela fazendo o termo do ebó, seriam oferendas, queria, né, propiciar a ela ter filhos. E assim ela fez. Oiá teve 9 filhos. Oiá tem um apelido e chama-se Oiá Iamessão Orum, a mãe dos 9 filhos ou a mãe dos 9 espaços sagrados. Um desses filhos que Oiá teve, o 9º filho, ele não falava, apenas emitia sons guturais ininteligíveis. Esses sons, justamente essa forma de se comunicar, é a forma em que o Egungun tem na sua fala. E aí afirmam que através deste mito surgiu o Egungun. Tem um outro mito também relacionado com Oiá, é que as mulheres detinham o segredo e a liturgia do culto. Mas as mulheres utilizavam esse conhecimento, para amedrontar e assustar os homens. Os homens então foram a Oiá e pediram ajuda a Oiá. Oiá o que fez? Oiá apanha um macaco chamado de Jomerim
e prepara esse macaco com as vestes e deixa esse macaco de prontidão. Quando as mulheres estavam no rito, né, e estavam buscando assustar os homens, ela solta esse macaco com essas vestes no meio das mulheres. Ora, o macaco pulando, né, com aquelas vestes. O que é isso? E aí as mulheres asiáticas fugiram assustadas. E aí também dizem que também a partir disso, desse mito, surge Egungun. Há um outro mito também de convocação da existência de Egun, é que conta-se que existia um africano e o título dele era Lapini. E ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos morreram. Ele não se conformava com essa perda. E foi também consultar o Babalaô. É interessante dizer que na África, a figura do Babalaô é uma figura importantíssima. Até mesmo os orixás, na sua odisseia da vinda do Orum para o Aiê, consultava o Babalaô para saber quais seriam os caminhos mais adequados e a forma como deveriam se conduzir. E aí o Alapinim vai ao Babalaô e pede orientação, muito choroso, ele pede orientação, porque não queria perder os seus filhos. Queria fazer com que os seus filhos retornassem. E ele também é orientado a fazer alguns rituais, inclusive um ritual de invocação, que faria seus filhos retornarem. E aí indica que ele vá, né, à beira do rio, na nascente de um rio, onde nascia as águas sagradas. E que nesse local fizesse oferendas, fizesse sacrifícios e invocasse os seus filhos. E assim fez o Alapini. Entretanto, o retorno deles não foi mais na forma humana, mas na forma de um, com uma comunicação exatamente igual como se faz hoje. Ele não falava normalmente, falava através de sons guturais. E aí também é um dos mitos que fala de como começou o Egungun. A relação que está aí sempre está associada à existência da família, dessa relação de não querer que haja uma quebra dessa relação Aiê e Orum, feita por algo que chamamos de morte. Que a morte, na verdade, para nós não existe. Não existe morte. Não existe morte. Eu afirmei anteriormente que, enquanto há a lembrança nas nossas cabeças, nos nossos corações, alguém morre, há um desaparecimento do corpo físico. Mas nas nossas cabeças, você vê imagens nítidas do nosso ente querido. No nosso coração ainda fica o sentimento, o amor, o carinho. Quem não sonha aqui com alguém que já morreu? Mesmo não sendo ente querido, mas foi um amigo, foi alguém em que houve uma relação mais próxima. E de repente você sonha. Não há relação? Não há, talvez, aí uma comunicação da vida e da vida após a morte? Ou da vida após esse desaparecimento? Sim, claro que há.
A gente fala da relação que há de Egungun e Baba-Egun. Na África chama-se Egungun. No Brasil a gente costuma chamar mais de Baba-Egun. Qual a diferença de um para o outro? Apenas a forma, a diversidade, o modo de professar o culto. Mas o caminho é o mesmo. E o destino também é o mesmo. Quando a gente fala Baba-Egun, as pessoas dizem, o que é isso? Quando falamos Egungun, o que é isso? Eu até pedi a Desirê e a Karina que encaminhasse para vocês uma foto de um ancestral. Porque muitas vezes nós falamos, e, poxa, Balbino falou tanto sobre isso, mas eu ainda não consigo visualizar, perceber, na verdade, o que é Baba-Egun. Olha, eu conheço o culto aos orixás. Consigo perceber como o orixá se manifesta e através do que se manifesta. Mas e aí? E Egungun, como é isso, essa manifestação? Então, falar sem que não se possa mostrar às pessoas o que é isso é um pouco difícil. E aí eu pedi que fosse encaminhado para vocês, fosse possibilitado vocês verem, né, como é um ancestral, a figura do ancestral, e vocês poderem fazer uma relação entre o que eu estou dizendo, né, e o que são eles. Ok? Isso foi feito? Então, alguém já abriu o e-mail? Já abriu? Então, dá para perceber mais ou menos o que eu estou dizendo e relacionar com o que está lá? Então, quem não fez ainda, poderá fazê-lo, e aí vai entender o que nós estamos dizendo. Acreditem, existem maravilhas nesse mundo, mas quem consegue participar de uma festa, de um ritual do culto a Egungun, se apaixona pela riqueza do que se vê. Eu costumo comentar que se nós levássemos alguns acadêmicos de algumas áreas específicas, a exemplo das belas artes, né, das artes cênicas, da música, da dança, ficaria maravilhado. E sempre que eu pudesse, estaria lá para assistir. Karina, por exemplo, está aqui do meu lado, né? Teve essa oportunidade, ela estava fazendo um trabalho que visa ao tombamento do Ilha-Bolá, né, como patrimônio imaterial, né, do povo brasileiro. Teve essa oportunidade e ela sabe o que estou dizendo. Quem vai não esquece jamais, ainda que não volte. Isso eu estou dizendo aqui é que nos faz entender o valor deste culto, esse tesouro que faz parte da cultura brasileira. Eu não falo do aspecto religioso, mas do aspecto cultural. Eu falo e também da história desse povo. Eu falo também assim, da resistência dessas pessoas para preservar algo que é do povo brasileiro. Não é meu. Não é da família da Ana de Paula. Não é dos sacerdotes que são responsáveis pela preservação. Não são dessas pessoas, apenas das pessoas da comunidade
mas do povo brasileiro. Isso é uma cultura que foi trazida, né, por homens escravizados para aqui como forma de preservá-la. A partir da separação que houve deles com a sua origem, com a sua terra natal. E é por isso que eu digo e insisto que nós, enquanto Estado, não devemos fechar os olhos ou perder a oportunidade de, estando como servidor público em órgãos de influência, perca a oportunidade de fazer algo para que isso continue a ser preservado, para salvaguardar esse tesouro. Isso é fundamental. Não basta que a gente fique o tempo todo provocando, né, que os olhares se voltem para nós. Não basta. Mas é preciso que, ao ter a oportunidade, haja um compromisso. Entenda que isso é necessário. Para nós que estamos nesta geração e para as futuras gerações, para que se possa ver e entender parte da história desse país. Esse encontro aqui é importante, e muito importante. E agradeço ao Olorum por estarmos aqui. O espaço territorial dos nossos terreiros é algo que nos preocupa já há um tempo. Não há falar de culto aos orixás ou do culto a Ogum sem que não haja a preservação desses espaços. Muitos dos nossos terreiros, o espaço físico foi adquirido como sacrifício, né? E não são terras extensas. Nós temos espaços onde está localizado o barracão, a casa do orixá, assentamentos externos, né? Mas a área fundamental, que é o começo, inclusive, do processo, para que Egum chegue à fase de Ogum, aí começa a surgir a dificuldade. Porque os espaços que nós temos hoje, na maioria dos terreiros, são espaços pequenos. E aí, o seu entorno vem sendo invadido cada vez mais, né, por uma ocupação desordenada e livre, né, ou assim, vamos dizer, desimpedida do compromisso de que ali próximo tem um patrimônio que necessita ser preservado. As invasões, né, e aí, quando eu falo da omissão do Estado, né, quando se invade e quando se constrói de forma desordenada, é porque o Estado não fiscalizou, o Estado não agiu. E quando eu falo na figura do Estado, é porque lá estão, nessa direção, pessoas. E os interesses são os mais variados. Não dá para entender que um servidor público, e eu sou servidor público, possa agir se um do entendimento subjetivo
e muitas vezes desinteressado com as coisas que são do coletivo. Agir buscando interesses individuais. Não dá para entender. Não é esse o compromisso que nós, enquanto servidores públicos, temos que ter. Por conta disso, um ritual, aliás, 2 rituais que são fundamentais, que é o ritual do Aku, e vou explicar o que é Aku, e o Ebó. Eu não falo ebós, porque o Yorubá não tem, né, o plural do Yorubá, você não coloca simplesmente um S na palavra. Né? Você usa um complemento para explicar que são todos ou mais de um. Okay? Então, não são ogés, eu sou um ogé. Não são ogés. O Yorubá não permite essa flexão. Né? Não são obirins, que são as mulheres. Não se admite essa flexão. É obirim ou auon obirim. Significa dizer que é mais de uma mulher. Auon okurim. Significa dizer que é mais de um homem. Auon omon. Mais de um filho. Ok? Então eu não posso dizer ogés. Então, são inúmeros os ebós que são feitos dentro da comunidade. E eles simplesmente não podem ser depositados dentro do barracão. Eles não podem ser depositados junto a um assentamento de um orixá ou de uma divindade. Existe um local específico porque o ebó, vou fazer assim uma analogia para vocês entenderem, é algo importantíssimo. Que as pessoas têm um tratamento muito pejorativo, muito preconceituoso. Enquanto nós temos a doença física tratada pelo médico, também temos a doença espiritual tratada através do ebó. Se você tem uma enfermidade do coração e você precisa ser receitado e tomar um medicamento, né, para aplacar ou tratar dessa doença, a doença espiritual é tratada através do ebó. Se você está no início da enfermidade, a dosagem, né, do remédio é uma. Se você dá uma dosagem muito elevada, você vai matar alguém que ainda está no início da enfermidade. O ebó é a mesma coisa. Tudo é proporcional. Né? O ebó é feito muitas vezes para retirar o desequilíbrio das energias do nosso corpo. O nosso dia a dia faz com que este equilíbrio ele se torne latente. Olha, vou dizer para vocês, coisa bem simples. Muitas vezes nós somos aborrecidos e passamos pela rua e alguém nos dá um bom dia, esperando apenas receber de volta o bom dia. Aí nós somos aperreados, né? A gente nem liga para o bom dia. E nem imagina o que a ausência da resposta desse bom dia causa no nosso semelhante. Nem imagina. A falta de um sorriso. A reciprocidade de um sorriso e lhe foi dado. E isso ocorre muitas vezes quando você passa e encontra alguém menos favorecido no meio da rua, né? E olhar para você e, perdão, com as mulheres acontece mais vezes, quando alguém passa, olha para a mulher, dá um sorriso, dá um bom dia,
e ela imagina de pronto que o cidadão ali já estava mexendo com ela. Passa para lá. E olha. E aquele ser humano apenas queria ouvir um bom dia, um sorriso. E lhe foi negado. A cabeça dele vai brigar. O coração dele vai chorar. E tem alguém que é pai de todos nós, que chamamos de Olorum, né? Todos conhecem como Deus. Deus é apenas mais um nome. Nós chamamos de Olorum. Olo quer dizer Senhor, Orum, espaço sagrado. Ele vai pedir, a cabeça dele vai pedir a justiça. Por que que não foi negado um sorriso? E Olorum vai dizer, eu preciso restabelecer o equilíbrio desse meu filho que está pedindo ajuda. E quem deu causa? Bom, vai cobrar de mim, que não fui responsável, ou de quem deu causa? Quem deu causa vai perder um pouco da energia, aquele sorriso, né? Aquela comunicação do bom dia tem um preço. Se fosse dado naturalmente, ou o inverso, se fosse dado naturalmente, iria criar uma energia positiva para os dois. Como não foi dado naturalmente, vai ser retirado. E quando se retira uma coisa boa, vai fazer falta. Como nós vivemos sob um equilíbrio de energias, a boa e a má, para vir um equilíbrio nas nossas vidas, você vai ter uma perda da sua energia positiva. Por isso, vai criar um desequilíbrio. E para restabelecer o equilíbrio, nós, do candomblé, fazemos sacrifícios. Quebó é uma palavra em Urubá, que quer dizer em português sacrifício. Para restabelecer o equilíbrio da nossa alma. Então, para que você faça esse equilíbrio, nós utilizamos as forças da natureza. Usamos as ervas, usamos os minerais, usamos a água com seu poder, né, imensurável, não é isso? A água. E ao fazer esse sacrifício, nós depositamos aqueles elementos que foram utilizados na natureza, para que a natureza faça o seu papel de reequilibrar essa energia e reequilibrar nossa existência. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós vivemos sobre o equilíbrio da natureza. Quando a natureza se desequilibra, sentimos os efeitos. Não é verdade? Sentimos os efeitos. Estamos sentindo os efeitos aí do desequilíbrio da natureza. Então, o ebó, ele tem esse papel importantíssimo. Onde vou depositar o meu ebó se eu não tenho área para isso? Como vou tratar da enfermidade espiritual das pessoas, do povo em geral, se eu não tenho um espaço adequado para fazê-lo? E aí, quando falamos que o espaço territorial para a prática, né, de um culto desse é fundamental, é por isso. Falava também que temos uma segunda importância
desse espaço territorial para a existência do culto Ungum. Quando morre um membro da nossa comunidade ligado ao culto, fazemos um ritual chamado Axexê. A palavra Axexê quer dizer retorno à origem. Axexê quer dizer origem. E isto começa através de um mito que também vem de Oiá. Oiá é considerada a rainha do culto Ungum. Falando sobre esse mito. Em determinado momento da sua vida, Oiá, abandonada, é acolhida por Odé, caçador. A palavra Odé quer dizer caçador. Que nós chamamos de Oxóssi, né? Pronto. Odé, caçador. Que a acolhe e passa a cuidar de Oiá como se filha fosse. Passado os tempos, morre caçador. E Oiá fica desesperada. Morre o meu pai. Morre o meu protetor. Morre quem me acolheu. E faz Oiá. Ela reúne os pertences de Odé, adentra a mata, no local fechado, e deposita esses pertences no pé de uma árvore. Dizemos que a árvore é a morada dos ancestrais. A árvore representa a ancestralidade. E Oiá deposita nos pés dessa árvore os pertences de Odé. E durante 7 noites e 7 dias e 7 noites seguidas, Oiá canta e dança ao redor dos pertences de Odé. No 7º dia, ela apanha esses pertences e vai colocar em outro local. Olodumare, ao ver isso, se comove e diz que a partir daquele momento, Oiá cria, né, o rito do Axexê. E nós, do culto Ungum, fazemos esse ritual logo após a morte de um dos membros da nossa comunidade, como forma de reverenciar aquele que pertenceu a este grupo. O Axexê volta à origem, do pó para o pó. Conta um mito também, esse é o mito da morte. Iku, as pessoas traduzem Iku como a morte. E, na verdade, Iku era um orixá. No começo da criação do mundo, após ter sido criado tudo, faltava se criar o homem. E segundo a simbologia Nagô, necessitava-se de um elemento para criar o homem. Vários foram os elementos que foram retirados da natureza com esse propósito. A pedra era muito dura, rígida demais. Qual seria o elemento mais adequado? Verificou-se que a lama era um elemento
maleável, você podia moldar, e ela não se quebrava com facilidade. Tão pouco no contato com a água, ela se desfazia. E aí os orixás foram encaminhados para retirar e trazer uma porção desta lama. Toda vez que um orixá chegava lá, a lama reclamava, chorava e não aceitava aquilo. A lama está associada ao orixá Nanã. Vai Iku trazer esse trabalho, mas o que Iku faz de forma inteligente? Diz lá a Nanã e a lama que vai retirar uma porção emprestada para moldar o homem, mas com uma condição de que, ao desaparecer, ao chegar um momento de retorno dessa massa física, né, para o outro lado da existência, vai se devolver, ele, Iku, devolverá essa massa para o local de origem. Entenderam? E aí começa um ciclo. Eu retiro a lama, a existência, depois retorna para a origem. E esse rito do Axexê está dentro desse contexto. Primeiro enterramos para o pó, e aí nasce a nova existência, ao desencarne. Eu tenho um que aqui? Egum. Mas o Axexê, né, é um processo de comunicação que faz com que o espírito, ao desencarnar, entenda esse desencarne de uma forma agradável, não traumática, e possa entender, através dos cânticos que levam à comunicação, eles possam entender que isso faz parte desse ciclo da existência. Após o Axexê, e a depender da importância que tem o membro na comunidade, pode ser 1 dia, 3 dias, 7 dias, passado o período de 1 ano, vem um ritual importantíssimo chamado Aku, que é uma invocação do espírito daquele que faleceu para um processo dentro da comunidade, e, a depender da sua importância, poderá se tornar um ancestral. Nem todos podem se tornar um ancestral, e esse rito é fundamental para esse processo. E aonde ele acontece? Fora das dependências do terreiro. Olha, quem participa de um processo desse, tiver oportunidade, e aí é um ritual fechado, mas fechado para os membros da comunidade, pela sua força, não esquece jamais. Porque o EBE, comunidade, eu falo da comunidade, ele sai do espaço físico do barracão em procissão, em cortejo, né? O Ogé responsável pela invocação, né, desse espírito vai junto com outros, levando as oferendas que se fazem necessárias, e lá no meio do mato, no local indicado por Babá Ulucutum, vai invocar aquele espírito que virá vai receber as oferendas para, a partir daí, iniciar-se um novo processo dentro do rito até chegar aí um. É interessante
E tem essa oportunidade, vai ver surgir alguém que morreu para receber as suas oferendas. E aí há um processo de comunicação que ele entende de forma natural de que está sendo encaminhado para um processo maior, que é chegar ao status de Baba Egum e Ungum. Mas esse rito não pode acontecer aonde está instalado o barracão, ou o assentamento das divindades, ou a casa dos orixás, ou o Ilê-Lê-San, que é onde acontecem todos os rituais secretos desse culto. Que só quem pode adentrar nesse espaço são aqueles que são iniciados na fase definitiva. São 2 iniciações, uma preliminar e a fase definitiva. Só esses sacerdotes são ogé em que podem adentrar e conhecer essa parte do mistério. Então, o espaço territorial ele é fundamental para essa prática. Como dar continuidade a um culto por várias gerações se os principais ritos não podem acontecer? Se não houver uma salvaguarda desse espaço, se não houver a proteção de quem pode fazer esta gerência, se não tiver um olhar voltado para isso, primeiro é necessário conhecer, que é o que nós estamos fazendo aqui. Fazer com que as pessoas que estejam envolvidas nesse trabalho conheçam e saibam como é esse processo e dê a devida importância. Eu não posso exigir de vocês ou do Estado que façam as ações se o Estado não sabe nem o que é, nem como agir. Então é por isso que eu falei no início da importância desse nosso encontro. Conhecer para proteger. E aí só vai depender, a partir daí, de boa vontade. De boa vontade. Não falo de nós que estamos aqui, mas de todos. Do mais simples ao mais graduado gestor. Boa vontade. Com a boa vontade, até os permeios nós conseguimos administrar. Sem ela, só tem barreiras. Isso não pode, isso não tem jeito. E com perdão do tom da minha palavra, mas para a corrupção pode? Para retirar bilhões do nosso caixa para benefício próprio do individual, pode? Ah, mas o permeio para proteger, salvaguardar um patrimônio brasileiro não pode? Só precisa de boa vontade. Só. E aí eu conclamo a quem está nesse momento como um servidor público, por mais graduado que seja, a ter essa boa vontade, a proteger aquilo que é nosso. Não é do Alabá Balbino que está falando para vocês, mas do povo brasileiro. Isso é importante entender. Os permeios, a gente discute, se entende, se tiver boa vontade.
A associação disciplinou, a Associação dos Terreiros disciplinou um espaço mínimo para que se possa abrir uma casa. Espaço mínimo territorial. O terreiro tem que ter, no mínimo, 800 metros quadrados. O mínimo. O mínimo. Um barracão mínimo de 150 metros quadrados. Veja que área. E o Ilê Lessan, a casa onde se professa todo o mistério, 20 metros quadrados. Agora, essas são instalações físicas, onde a gente faz os ritos públicos. Mas a área fundamental para aqueles 2 procedimentos, essa aí não tem que ter tamanho, não. Porque é um habitat natural dessas energias. Nós precisamos das árvores, das folhas, das ervas. Precisamos disso. Olha, dizem assim, Coci Euê, Coci Orixá. Ou seja, sem folha, não há orixá. É porque as forças da natureza, elas residem nesses elementos. Prova é de que a maior parte dos medicamentos são elaborados a partir do extrato de ervas. Poder da cura. Alguém vai contestar isso? Pronto. Quem nunca tomou aqui um banho de sal grosso? Pode ter até pessoas que não tomaram. Mas quem tomou um banho de sal grosso alguma vez, sabe do seu efeito. Sabe do seu efeito. Quem vai à praia e se banha no mar ou oceano, porque aqui é oceano, nós não temos mar aqui, né? E toma banho de oceano, a gente fala toma banho de mar, mas na verdade é banho de oceano, porque na nossa costa nós não temos aqui mar, temos oceano. Quem toma banho de oceano, passa um dia na praia, quando sai de lá, sente uma diferença incrível. Às vezes nem notamos, né? E que efeito é esse? Água e sal. Água e um minério junto. Não é? Quem já tomou um banho de ervas, sabe o efeito que ela provoca. E quando eu digo o banho de ervas, vou dizer assim, no interior, geralmente, as mulheres, né, quando precisam se utilizar daquele benefício, né, de desinflamar parte do seu corpo, utilizam, inclusive, o entrecasco da aroeira para tomar banho, para se banhar. E acreditem, é esplêndido o efeito. A gente diz assim, é tiro e queda. E é verdade. Você não fez nem ingestão da infusão de ervas. Apenas se banhou. E o efeito é extraordinário. Então, se eu não tenho um espaço no meu terreiro que eu possa também utilizar dessas ervas, desses elementos, para ajudar a minha comunidade ou aqueles que nos procuram, com o objetivo de ter uma melhor qualidade de vida, vamos sucumbir. Porque
O ritual é importante, as festas são importantes, são. Mas o mais importante é esse trabalho que nós fazemos para possibilitar às pessoas esta qualidade de vida. Isso é o mais importante. E esse espaço territorial se faz necessário por conta disso. Dentro do culto Ungum, nós temos a estrutura hierárquica. A estrutura do nosso culto, ela não é muito larga. Nós temos o Ogé, sacerdote pleno. Temos o Amanchã, que é aquele que é iluminado pelo ancestral para, após os ritos propiciatórios, chegar a ser Ogé. Então, o Amanchã é aquele que antecede o Ogé. E temos a divisão do Oloiê masculino e Oloiê feminino. Oloiê quer dizer o senhor que tem um título, o senhor que tem um nome. Oloiê masculino. Então, Oloiê feminino também é a mesma coisa, porque também não há essa inflexão no Urubá. Então, Oloiê masculino é Oloiê Ocurim, título masculino. Oloiê Obirim, título feminino. Então, não há inflexão dessa palavra Oloiê. Quando nós queremos classificar dentro do idioma Urubá e a língua Urubá uma coisa ligada às mulheres, eu tenho que falar de Obirim. Se for dos homens, eu tenho que falar de Ocurim. Ok? E aí nós temos o Ogé, o Amanchã, Oloiê Ocurim e Oloiê Obirim. Quem trata das disposições do culto são os homens e especificamente os Ogé. As mulheres, ainda que tenham um papel secundário, sem elas não existe o Ungum. Vejam que, ainda que elas não tenham o comando do culto, mas ela tem um papel preponderante. Porque o preparo dos alimentos, o preparo daqueles pratos que são oferecidos às divindades e também é consumido por cada um de nós, não é uma coisa simplesmente pejorativa de coisa de cozinha, não. Quando eu falo o papel das mulheres na cozinha, não é essa cozinha que dizem a de mulher é na cozinha. Eu aqui replico uma fala de um dos nossos irmãos, Poton Alabá, Iliachipá, José Félix, que ele fez na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, ele falava sobre essa questão. Não é dizer cozinha como se fosse uma coisa pejorativa para as mulheres, mas é o saber e a importância que tem esses alimentos para o axé, para a renovação desse axé. O que nós comemos tem que ter a mesma qualidade do que é oferecido aos orixás. Aquela comida que é oferecida aos orixás e aos ancestrais, depois ela é compartilhada com cada um de nós. Não é um processo em separado. Esse aqui é da divindade, esse aqui é nosso, o nosso é separado. Não. A mesma qualidade, a mesma intensidade de bem-querer que você deposita para fazer da divindade, você também faz para ela não consumir. Senão não há interação. A energia estará fragilizada. Então tem que haver esse procedimento. E as mulheres têm um papel fundamental nisso. Tanto é que nós, homens, ainda não ser sacerdote, não se mete, entendeu? Na área delas. Por respeito. É por respeito. É por respeito.
que entendemos que esse papel que foi depositado nas mãos delas não pode ser maculado. As mulheres também são aquelas que respondem aos cânticos. E vou dizer, nesse momento, tem mulheres que sabem mais cânticos do que alguns sacerdotes, inclusive. Que elas conseguem responder aos cânticos entoados por vários sacerdotes, por vários membros da comunidade. Então, um sacerdote pode conhecer, um exemplo grosseiro, 100 cânticos. Elas respondem a 1000. Que é 100 de um, 50 do outro, 30 do outro, no total elas sabem responder 1000. Então, sabe todos, sabe mais do que nós. Vê que importância tem isso. E isso é fundamental para que haja um equilíbrio, uma harmonia. As mulheres também têm títulos importantes de comando dentro do EBE. A exemplo da IAEBE, que quer dizer a mãe da comunidade. E nós, inclusive, sacerdotes, temos que ter o maior respeito por essa figura. E esse processo é passado de geração para geração. O respeito à hierarquia é fundamental. Entendemos que sem hierarquia não existe culto à ancestralidade ou culto aos orixás. O respeito aos mais velhos é fundamental. Eles são os responsáveis pela transmissão dos saberes, a transmissão da energia, a iniciação dos outros que estão iniciando. Isso é fundamental. Eu queria comentar sobre isso, o papel das mulheres. Eu vou ter que encerrar a minha fala, porque eu queria abrir um pouco o espaço para vocês perguntassem, tirassem dúvidas. Eu vou falar, de uma forma mais acelerada, sobre o presente Iemanjá. Nós temos um rito no Ilhabolá, que é um ciclo de festas que é destinado às águas. Leva 30 dias. Leva 30 dias. Começa no dia 20 de janeiro e termina no dia 20 de fevereiro. No dia 20 de janeiro, tem um ritual que nós colocamos um mastro, e olha que é uma procissão, porque o Ilhabolá, ele fica mais ou menos a 1 quilômetro, mais alguma coisa, de distância de Ponta de Areia, na beira da praia. Só que não pense que é nada retinho, não, viu? É ladeira, íngreme, cheia de obstáculos, leia-se buracos. Nós temos 3 acessos. E aí eu digo que, infelizmente, os olhares do poder público para isso ainda é bem pequeno. Porque nós não conseguimos ainda ter pelo menos um desses 3 acessos consolidado, né, para que a gente possa se deslocar até nosso terreiro. Quando chove é uma dificuldade. Quando chove, os ritos ficam prejudicados. Mas aí, esta bandeira desce, né, um mastro com 2 bandeiras, uma bandeira branca, que representa, simboliza a divindade Oxalá, que traduz aí a paz, a harmonia, o equilíbrio, e uma outra de cor azul, que é destinada a Iemanjá, que é a proteção para os seus filhos, né, e a Omonjá, a mãe dos filhos peixe, e que simboliza a proteção aos seus filhos e aqueles que lá outrora eram o nome de pescadores, e a proteção àqueles que vão para o mar todos os dias buscar a sua sobrevivência. Então aí tem duas proteções, para que ele vá e volte seguro, e ao mesmo tempo para que ele consiga colher do mar os produtos da sua subsistência. Deposita essa bandeira ao mar e
Dia 2 de fevereiro, é a mesma data da festa do Rio Vermelho, é elaborado por nós sacerdotes, que aí é preparado lá na Casa do Mistério, um presente direcionado especificamente a Oxalá, nesta linha de entendimento que eu falei para vocês, a Iemanjá, também nessa linha de entendimento, e a Oxum, que aí o presente de Oxum, ele tem a representação da fertilidade, que Oxum é responsável dentro do culto, e a riqueza, a prosperidade. Desses 3 presentes principais, se faz acompanhar de outros, e aí descemos nós numa procissão belíssima de fé e devoção, de passagem, e vamos embarcar, né, um barco para conduzir esses presentes ao mar e oferecer lá a essas divindades, pedindo a eles proteção e que a gente possa, no próximo ano, fazer a mesma coisa e renovar os votos aí de paz, de equilíbrio, de todos. Não pedimos só para os membros da comunidade, mas para todos os habitantes deste mundo. No dia 20, um mês depois, a gente retira, né, o mastro do mar, também vai em procissão, ou seja, e aí quem carrega são as mulheres carregam esse mastro na ida, em 20 de janeiro, levando para o mar, e ao retirar, elas também fazem o trabalho de volta. Só elas podem fazer isso. Perceberam? Mais uma importância desse processo. Ainda que nós preparemos os presentes lá no Lei Balé, no Lei Lecem, quem carrega são os filhos, né, da comunidade, que são filhos do orixá. Em sua maioria, mulheres. E aí há toda uma proteção, porque o que vai depositado ali dentro, né, não pode ser maculado. Para que a comunicação dos nossos pedidos chegue o mais puro possível a quem vai receber. Veja a simbologia disso. Não é simplesmente pegar um presente, botar na cabeça e levar. Tem toda a simbologia, toda a importância, todo um valor imaterial. Valor imaterial. E aí, quando eu digo que necessita de boa vontade para que haja esse entendimento, é nesse sentido. É do imaterial, gente. Não é lá o espaço do barracão, não. É esse valor que um culto desse tem e que nós precisamos preservar. Precisamos salvar, guardar. No Ilha Bolá, vou encerrar, nós temos um ciclo de festas, um calendário específico. Ele começa em janeiro, com o festival Ababaolu Cotum, né? E aí, esse festival, Olu Cotum é o Olori 1, Olori quer dizer está acima de todos os demais, que é o começo de um ano, e como ele simboliza Oxalá, simboliza a paz, a tranquilidade, a harmonia, para que nós possamos iniciar esse ano dentro dessa paz, dessa harmonia, desse equilíbrio. Depois nós temos o presente Iemanjá, que eu já falei com a simbologia, né? Logo depois tem uma interrupção para o ciclo da Páscoa, né? Em respeito a um ancestral filho de Deus, filho de Olorum, né? Na simbologia do ciclo religioso, mas em esse respeito, que a comunidade também lá professa, né, o catolicismo, mas não da maneira como eles professam. O que nós vamos ver, na verdade, quando a gente vai na Igreja Católica, tem lá o quê? São Jerônimo, né? É um ancestral São Jerônimo do governo. Quem quiser ver Babá Bolá, vai no terreiro de Léo Bolá. E se você quiser ver Santa Bárbara, vai lá no santuário de Santa Bárbara. Os processos são similares. Observe, os processos são similares. Né? Beatificação, né? Eu não sei muito bem isso não. Canonização,
santificação, cada qual aqui a seu tempo. Aí eu tenho o Ungum também, a Xexê, a Acu, fase de uma para cá, até chegar à santificação, que é Ungum ancestral. Não há uma similaridade nisso aí? Pronto. Em respeito, né, à casa de cada um, eu convido a todos que visitem o Ilê-Abolá para ver Babá Bolá. E posso estender também um convite para a religião co-irmã, ainda que assim eles não façam conosco, para visitarem o ancestral Santa Bárbara, Santa Luzia, né? Nossa Senhora da Conceição e tantos outros. Então, nesse ciclo de festas nosso, sábado aleluia tem uma interrupção, ou a Semana Santa, mas no sábado aleluia a gente retorna, né, ao nosso ciclo, né, ritualístico, e aí temos uma festa que não é especialmente de um ancestral, mas de todos que quiserem naquele momento visitar o terreiro. Logo depois vem São João, que aí é a festa no dia 24 de junho, é do ancestral Babá Obaerim, quer dizer o quarto rei, que é um ancestral de Eduardo Daniel de Paula, aquele que eu falei no início que foi preso, okay? É um ancestral brasileiro nosso, da nossa família, nossa linhagem. Logo depois vem setembro, e aí é 7 de setembro, estão todos convidados, todos sem exceção, convidados a participar desse festival que é lindíssimo. Nosso patrono, Babá Bolá. De 7 para 8, começa no dia 7, aí vai a noite toda, porque a gente começa a criar um campo de energia para que ele, ao vir no dia 8, que é o dia do seu aniversário, possa vir com toda essa energia, toda essa alegria, e aí vocês poderão ver um espetáculo maravilhoso. Que, diga, Karina, e participou no mês de janeiro, né, de um rito dessa natureza. Logo depois, do dia 7, vem o dia 13, que aí é um ancestral Bababacabacá, que, como eu falei, foi um ancestral que primeiro pisou no Brasil, acreditamos nisso. E nesse ritual, nós hasteamos, no dia 14 pela manhã, a bandeira do Brasil. Mas o que tem a ver a bandeira do Brasil com isso? Na verdade, é uma lembrança simbólica da chegada desse ancestral como o primeiro ao Brasil. Então existe esse rito lá específico, essa homenagem, essa comemoração. Depois disso, vem o dia 2 de novembro, aliás, antes, em outubro, temos mais 2 ancestrais da nossa família, da Ana de Paula, que é o filho de Eduardo Antônio, Babá Obamarum, né? O seu filho, Cosme de Paula, que é Babá Idilocum. Este era o Alabá, e eu antecedi ele nesse título, era meu tio biológico. Né? Antecedi não, fui depois, né? Desculpe. E em outubro, 2 de novembro é um ritual que homenageia todos aqueles que já se foram, todos, sem exceção, de credo, de fé, todos sem exceção. Nós reverenciamos dentro daquele entendimento de que nós cultuamos a ancestralidade, nós cultuamos a nossa origem. Então, o dia 12 é um dia específico para isso. E aí, no dia 2 de novembro, encerra o nosso ciclo de festas, que reinicia dessa mesma forma no ano seguinte. Ok? Bom, agora que eu encerro efetivamente a minha fala, eu agradeço efetivamente essa oportunidade de estar falando aqui para vocês. Não sei se atendi a expectativa, né, de esclarecer o que é o Cutei Ungum, mas depois de ter aqui a minha emoção, a minha fé e o meu carinho pelas pessoas e pelo culto.
E vou entoar um cântico de Rei Ogiso, a Bababolá, que é um canto maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro eu vou entoá-lo e depois eu vou dizer o significado. Ok? Deixa eu tentar conter aqui minha emoção, viu? Bom remédio. Bom remédio. Por mim. Olô, querere, aboula miô. Olô, querere, aboula aie. Olô, querere, babalece olorum. Olô, querer, aboula de dinheiro Olô, querer, aboula miô. Olô, querer, aboula aie. Olô, querer, babalece olorum. Olô, querer, aboula de dinheiro Ó o Senhor que veio de longe e está nas alturas, esteja comigo. Ó Senhor que veio de longe e está em toda a terra. Ó Senhor que veio de longe e está nos pés de Deus. Quem é ele? Aboulado em Diarugu. A do pé ao ombobu. Agradeço a todos vocês.